Muito bem-vindos, caríssimos irmãos, ao mês de outubro, neste primeiro domingo, e aqui nos voltamos a encontrar mais uma vez para dar início a uma nova etapa deste nosso programa, como de alguma forma eu já vos tinha anunciado. Estou aqui na Praia de Santo André, na Póvoa de Varzim, de onde já uma vez eu vos fiz um programa precisamente que antecedia ao domingo, antes do domingo de Ramos. E estou aqui hoje precisamente porque foi aqui que me veio a inspiração sobre esta nova etapa deste nosso novo percurso. Este novo percurso, como vocês já devem ter reparado por alguns sinais no início, trata-se de pôr-nos a caminho. Aliás, esta não é uma novidade do nosso programa Pôr-nos a Caminho, porque sempre que nós nos colocamos diante da Palavra de Deus, diante dessa meditação, nós estamos a colocar-nos a caminho. Na realidade, eu estava aqui a tentar gravar-vos o programa e havia uma enorme multidão que passava nos passadiços e que ia a caminho de Santiago de Compostela, porque aqui bem perto, ali a 20 metros de mim, passa o caminho de Santiago de Compostela. E eu olhei de repente para aquele grupo e interroguei-me: meu Deus, mas será que toda esta gente que faz este caminho irá para Santiago de Compostela com um só motivo, ou haverá vários motivos que fazem estas pessoas caminhar? E então, quando rezava, eu comecei a sentir que talvez fosse uma inquietação o tentar compreender o porquê destas pessoas caminharem e as diversas motivações que as levam a fazer este caminho de Santiago. E só havia uma maneira de o conseguir fazer, era que eu também me colocasse nesta posição, que eu me colocasse a caminho. Um caminho que eu realizei no início do mês de setembro, com a companhia do Padésio, que muitos de vós conheceis. Foi uma peregrinação extraordinária. É verdade que durante a peregrinação aconteceram muitas coisas, mas foi uma experiência maravilhosa, e mais maravilhosa é quando nós partimos já com o Evangelho na retaguarda, espaldados por aquilo que nós conhecemos do Evangelho, porque o Evangelho não é mais do que isto, colocar-se a caminho. Nos Evangelhos nós encontramos Jesus sempre a caminho. Sobretudo no Evangelho de Marcos nós encontramos um Jesus que vai sempre a caminho. Todas as ações que esse Jesus realiza da sua vida pública é a caminho. A caminho de onde? A caminho de Jerusalém. Para quê? Para morrer na cruz. Com que fim? Para nos revelar que Ele é o Filho de Deus. Tanto que, no fim do Evangelho de São Marcos, nós encontramos aquele soldado, aquele centurião, que o trespassou a dizer assim: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Encontramos também no próprio Evangelho, no meio do caminho, o próprio Pedro a confessar que és tu o Filho de Deus vivo, o Messias, aquele que nos é enviado para nos salvar. Então esta experiência do caminho, de fazer o caminho até Santiago, que foi uma experiência de 280 quilómetros durante 11 dias, com muitas peripécias, com muitas dificuldades, mas com muita alegria interior. Mas claro que só relatar-vos esta experiência pela experiência seria relatar-vos uma experiência assim, como parece uma aventura. Não, eu vou tentar-vos dar a conhecer ao longo dos nossos próximos programas a razão porque é que nós caminhamos, a razão porque é que nós nos temos que colocar a caminho e como nos devemos de colocar a caminho.
porque é um desafio que o próprio Evangelho nos coloca, que nos coloquemos a caminho. No princípio do Evangelho nós vemos Maria, depois do anúncio, o que é que ela faz? Põe-se a caminho. Depois do batismo de Jesus nos rios Jordão, o que é que Jesus faz? Põe-se a caminho de Jerusalém. Nós aqui colocamos-nos a caminho de Santiago de Compostela, a caminho de um lugar de peregrinação. É verdade que nem todos os que começam este caminho têm esta intenção de se encontrar com Deus, de descobrir o divino, mas há dentro do coração de cada homem que caminha uma aspiração que ele não conhece muito bem, que é um desafio que é colocado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, ao longo deste período eu gostaria muito de vos colocar este desafio, de nos colocarmos a caminho, quer de uma maneira física, pode ser que alguns, no final desta nossa partilha e dos testemunhos que vamos ouvindo ao longo destes programas, se sinta inquieto, se sinta entusiasmado para se meter nesta aventura, e eu aqui estarei para vos ajudar e para caminhar convosco se for preciso, mas também é importante fazer este movimento interior do caminho, que é ir deixando coisas, e deixando nas pedras que encontramos no caminho aquelas coisas que nos fazem sofrer, para ir apanhando outras que nos engrandecem e que nos libertam. Mas também uma vez que falamos do caminho, gostaria também de vos dar a conhecer a figura protagonista deste caminho e porque é que nós chegamos aqui. Então, o caminho de Santiago nasce sobretudo com base na ação missionária, na ação apostólica do apóstolo Santiago. Santiago Maior, o irmão de João, o primo do Senhor. Aquele Tiago que acompanhou Pedro e João em momentos cruciais da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, como foi a transfiguração no Monte Tabor e como foi também o momento em que Jesus agonizava no jardim do horto, porque 3 foram aqueles que o acompanharam, não é? Sempre estes 3, Pedro, Tiago e João. Então este Tiago, apóstolo, segundo nos diz a tradição, pelo ano 33, ele dirigiu-se para esta zona do Império Romano, que os romanos chamavam de Finisterra, que era a Galícia, porque eles acreditavam que era a zona mais ao ocidente possível do mundo e que ali acabava a terra e começava a imensidão do mar, pois eles não tinham os conhecimentos que nós temos hoje. Então chamavam-lhe de Finisterra. E o apóstolo Santiago chegou aqui e deparou-se com a presença de algumas tribos que lhe colocaram algumas dificuldades à sua evangelização, ao ponto dele se desmotivarem. As tribos que existiam nesta parte do planeta, naquilo que se chamava Ibéria, aquilo que se chamava a Galícia, eram os celtas, e eles, devido aos seus deuses, não aceitaram muito bem a evangelização do apóstolo Tiago, e ele como que desanima e como que decide partir dali. Mas diz uma tradição também que Nossa Senhora lhe apareceu no meio desse trajeto e que o entusiasmou a continuar essa evangelização, e que essa evangelização deu abundantes frutos durante cerca de 10 anos. No ano de 43, o apóstolo Tiago, depois de evangelizar esta zona da península, regressa a Jerusalém. E aí em Jerusalém ele encontra a grande perseguição de Herodes Agripa. E é debaixo do domínio de Herodes Agripa que ele é martirizado e o seu corpo é esquartejado. Então,
dois dos seus discípulos, Teodoro e Atanásio, cumprindo o desejo do apóstolo, vieram até a Galícia sepultar o corpo do apóstolo numa região, numa zona chamada Isla Flávia, que fica muito perto ali de uma cidade chamada Padrón, onde hoje passa o caminho. E aí sepultaram o corpo do apóstolo e aí ficaram a custodiar o corpo do apóstolo, conjuntamente, certamente, com as comunidades cristãs já existentes nessa zona. Durante cerca de 600 anos, o corpo do apóstolo foi esquecido. Até que, por volta de 813, um monge ermita chamado Palaio observa que há uma chuva de estrelas que cai em determinado sítio. Chamado pela curiosidade de ver o que se passava, esse monge dirige-se a esse lugar e, quando ali chega, dá-se conta que existem ali 3 sepulturas. Então, sem entender o que estava escrito nessas sepulturas, ele dirige-se imediatamente a Padrón ter com o bispo Teodorico, que, motivado pelo relato do monge Palaio, também se dirige ao local Campostelai, que mais tarde vai dar o nome àquele lugar de Compostela e que queria dizer o campo estrelado, o campo da chuva de estrelas, o campo das estrelas. E então o bispo Teodorico, ele reconhece na escritura dos túmulos que ali era o sepulcro do apóstolo Santiago. O rei Afonso II foi informado deste facto e ele próprio, depois de vir ao local, manda construir uma pequena capela de pedra para comemorar o descobrimento, o encontro do túmulo do apóstolo Santiago naquele lugar. Na fé católica, na Igreja de Jesus Cristo, nós temos 3 pilares. Temos a Escritura, temos a tradição, que é essencial, que é fundamental, e temos o magistério. E é na base do testemunho da tradição que eu vos quero também ajudar a contemplar, a meditar, a refletir sobre o que nos diz o magistério, à luz também da Sagrada Escritura, na tradição que nós temos e que nos foi transmitida ao longo dos séculos. Até ao próximo programa, se Deus quiser.